Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Glorifico a Deus pelo privilégio de poder estar com os amados irmãos para adorarmos ao Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 20. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Eu estarei lendo 16 versículos, irmãos, para melhor do nosso entendimento. Mateus, capítulo de número 20, versículo de número 1 a seguir. Está escrito assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe eles: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada, ela tem várias figuras de linguagens, e uma dessas figuras de linguagem é a parábola. A parábola, ela utiliza comparativos para, às vezes, abrir o entendimento do ouvinte, ou às vezes para dificultar o entendimento do ouvinte. O Senhor Jesus Cristo, durante os seus ensinamentos, utilizou muito a figura de parábolas. Ele ensinava por parábolas, e esta é uma parábola que Jesus ensinou. Ele faz aqui um comparativo do reino dos céus com um pai de família, um dono de uma vinha. Este comparativo era para ilustrar, para que as pessoas pudessem compreender o que ele queria transmitir através do seu ensinamento. Jesus conta que este homem, pai de família, esse dono desta propriedade, ele plantou uma vinha, e depois que essa vinha estava preparada para os trabalhadores, ele convidou esses trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Hoje em dia nós temos este trabalho, que é um trabalho diário, conhecido como chapa. Se você sair aqui em direção da Marfrig, sair de Tangará, você vai encontrar pessoas ali na saída ali, todos os dias, 7 horas da manhã, está lá um grupo de homens esperando alguém contratá-los para trabalhar. Eles trabalham por dia, trabalham às vezes em qualquer tipo de serviço para ganhar o sustento da sua família. Na época de Jesus era muito semelhante também no povo de Israel ter esta prática. Se saía e convidava pessoas diariamente para trabalhar. Este homem saiu, este proprietário, para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele saiu entre 5 e 6 horas da manhã,
depois ele sai novamente às 9 horas da manhã, sai aos meio-dia, sai às 3 horas da tarde e sai por último na hora 10ª, que é entre 4 e 5 horas da tarde, contratando homens para trabalhar. Entre estes homens que ele chamou para trabalhar, o que chama a atenção o texto que Jesus ensina é justamente os trabalhadores da hora 10ª, que Jesus ensina que este proprietário saiu para contratar trabalhadores, enquanto os outros já estavam trabalhando durante todo o dia. Ele contrata este homem ali entre 4 e 5 horas da tarde, e já ao cair o entardecer, dando no máximo 1 hora de trabalho, ele chama o seu gerente da propriedade e diz a ele: olha, vai pagar agora os trabalhadores, começando dos derradeiros até os primeiros. Esta parábola tem sido compreendida, irmãos, de maneira distinta entre os leitores da Bíblia Sagrada. Existem aqueles que acreditam que esta parábola está ensinando sobre os judeus e sobre os gentios. Os judeus seriam os trabalhadores que trabalharam durante todo o dia, servindo a Deus, e na hora 10ª, os gentios foram enxertados na oliveira, e essa parábola então representa o reino dos céus, colocando em unidade os judeus e os gentios. Existem ainda aqueles que interpretam essa parábola e dizem que não, que na verdade esta parábola ensina que esses homens que trabalharam o dia todo são aqueles crentes que têm uma certa maturidade de fé, que serviram a Deus por 10, 20, 30, 40 anos, e que por último aceitou a palavra do Senhor, um novo convertido, mas que receberá também, se ele dedicou com fidelidade todo o seu coração, com a mesma proporção o seu pagamento. Existe ainda aqueles que interpretam e dizem que na verdade não, que esta parábola ela é uma parábola escatológica, e que esta parábola representa a trajetória do povo de judeu e da igreja, e que esses trabalhadores da hora 10ª são aqueles trabalhadores do último tempo da igreja, que alcançarão o arrebatamento. Independente da interpretação bíblica, irmãos, eu quero extrair desta parábola edificações espirituais para o nosso crescimento nesta noite. Aleluia! Esta parábola, ela ensina que este proprietário, ele emana graça, ele emana um favor imerecido a esses trabalhadores da hora 10ª. E entre este favor imerecido, ele ressalta o versículo de número 16: assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Baseado neste assunto, eu quero pregar uma mensagem nesta noite para os irmãos, com o tema: Deus dificulta a vida de um escolhido. Deus dificulta, você ouviu o que eu disse? Deus dificulta a vida de um escolhido. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando Deus ele chama alguém para escolher, esta pessoa, quando ela diz sim no seu coração, Deus agora vem e começa a prová-lo, para ver se verdadeiramente ele vai servir ao Senhor com todo o seu coração. A Bíblia deixa claro em várias passagens da Escritura que Deus é um Deus que prova os corações, para ver qual é a reação do homem diante da sua presença. Aqui nesse texto, nós vamos ver que são todos chamados, mas poucos os escolhidos. Quando Deus ele vai provar o coração de um homem, todo homem que ele é escolhido por Deus, ele vai passar por alguns processos, e estes processos que vão determinar se este homem de fato, ele colocou o seu coração a servir ao Senhor, ou se de fato ele vai ser reprovado por Deus. O homem pode ser aprovado, mas o homem também pode ser reprovado. O homem aprovado é aquele que é separado por Deus e permanece na sua posição durante todos os dias da sua vida. O homem reprovado é aquele que é separado pelo Senhor, mas passando-se os dias, a Bíblia diz que o que usa de engano não permanecerá na sua casa, logo ele sai da presença do Senhor. E Deus utiliza meios para trabalhar no coração de um escolhido. O primeiro meio que Deus trabalha é o tempo.
Deus trabalha com o tempo na vida daquele que é escolhido. Se você olha para o rei Davi, ele foi ungido com 17 anos de idade, mas somente aos seus 30 anos, ele agora foi consagrado rei de Judá. E durante este período, entre a unção e eles receberam a promessa de Deus, Davi passou por vários processos. Davi, ele foi carregador de bagagem. Davi, ele teve que enfrentar gigante. Davi, ele teve que fugir diante de Saul. Davi teve que formar um exército de homens endividados, problemáticos. Davi teve que fugir para os filisteus, teve que se fazer de louco, teve que passar por um processo árduo na presença de Deus. Por quê? Porque Deus trabalha com o tempo. É através do tempo que Deus vai conhecer o teu coração. E Deus vai ver se de fato a tua vida é uma vida que Ele pode confiar os seus dons, confiar uma chamada, confiar um povo, confiar uma obra, confiar um departamento. Cada dia Deus está provando o teu coração e vendo se através do tempo você vai ser aprovado para a obra do Senhor. E existe tempo, às vezes vai 20 anos, às vezes vai 30 anos. Tem pessoa que chega hoje na igreja, quer ser separado amanhã e não é assim. Aí quando ele é separado, às vezes ele não suporta o peso da separação e logo desvia, logo seus pés desvalam da rocha, logo ele sai para outra direção, ou ele aceita os manjares do inimigo, ou ele se embaraça com os obstáculos dessa vida. Não se apressa para a promessa de Deus. Permaneça fiel na posição que Deus te plantou, aleluia, porque é necessário um tempo de preparação para que Deus possa levantar a tua cabeça e te exaltar sobre a terra. Louvado é o nome do Senhor. Deus trabalha com o tempo, e o tempo, irmão, é o tempo do silêncio. É o tempo que às vezes você olha assim e fala assim: será que o pastor amado nunca me viu? Será que o pastor amado nunca me observou? Será que as irmãs Gerizendo do ciclo de oração nunca me viu aqui para me dar uma oportunidade? Será que neste departamento ninguém me enxerga? Será que ninguém fala comigo, ninguém estende a mão, não tenho um amigo, não tenho ninguém do meu lado? O que está acontecendo é o tempo do silêncio, é o tempo que Deus está trabalhando na tua vida. Não reclama, não murmura, não te levanta contra ninguém. Aprenda a obedecer a Deus neste tempo. Este tempo Deus está formando o teu caráter, formando a tua estrutura espiritual. Deus está edificando você para algo grande. Então não reclama, mas glorifica o nome do Senhor. Oh, louvado é o nome de Jesus. É o tempo, Deus trabalha com o tempo. E dentro do tempo, o Senhor Deus vem e prova o coração do homem através da sua palavra. Lá no Salmo de número 105, diz que quando cadearam José de mãos e pés pelos medianitas, vendido pelos seus irmãos, ele era levado, cadeado por mãos e pés e sob um jugo sobre o seu pescoço. Ele diz que a palavra de Deus veio naquele dia e o provou. A palavra de Deus, ela vai vir em diversas circunstâncias ao teu coração. Lembra de Israel, quantas vezes murmurou no deserto pelas dificuldades, porque murmurava diante de Deus, dizia: não, nós não aceitamos essa situação, melhor seria ter morrido no Egito. Mas quando Deus te passa por este processo, a palavra de Deus está te provando, para ver se no teu coração há fidelidade, para ver se no teu coração há temor e tremor, para ver se no teu coração há excelência. Deus está olhando para você e vendo qual é a tua reação, através do tempo, através das promessas, através das provações, e olhando para você, Ele está observando e vendo, vamos ver se Ele vai ser aprovado. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque Deus olha para o coração do homem. Deus olha para o teu coração. E Deus olha para o teu coração para ver se de fato você será aprovado pelo Senhor. Aleluia, você precisa permanecer. Aleluia. E segundo a Escritura, durante este período,
É o período, irmão, que muitos desistem, muitos desanimam, muitos afastam da igreja, muitos abandonam tudo, porque eles não conseguem esperar no tempo do Senhor. Aleluia, e este processo é um processo que todo escolhido precisa passar. Se você é um escolhido do Senhor, você vai passar por este processo. Não adianta murmurar, não adianta reclamar contra o ministério, não adianta reclamar contra o pastor Amado, não adianta reclamar contra o pastor evangelista irmão Ismael, não vai adiantar. Não vai adiantar fofocar, não vai adiantar falar nada. Durante este período é o período do processo, em que Deus vai olhar para o teu coração e ver se você vai ser aprovado. Mas enquanto estiver murmurando, reclamando, aleluia, tu não será aprovado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está contratando trabalhadores para a sua vinha. Uma outra característica daquele que é escolhido, ele é servo, irmão. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 1, um homem que tinha uma bagagem teológica, espiritual, uma historicidade na história da igreja, sabe como que ele vai saudar os irmãos? Paulo, servo de Jesus Cristo. O homem precisa ser servo. Quando você olha, você vê Eliseu servindo a Elias durante toda a caminhada de Elias, até o tempo que ele seria levantado pelo Senhor. Todo homem que ele é escolhido, ele aprende a ser servo de Deus, ele aprende a servir ao Senhor. Agora uma coisa, irmão, às vezes servir a Deus parece fácil, mas difícil parece servir ao homem, mas não é. Nós precisamos servir ao Senhor. E enquanto você está servindo ao homem, enquanto você está servindo ao ministério, obedecendo todas as coisas que te é ordenada, você está obedecendo a Deus. Mas o dia que você desobedece o homem, desobedece o ministério, você não pode receber da unção dobrada que Deus tem preparada, porque é necessário a obediência e a sinceridade. Oh, aleluia, Deus está escolhendo alguém nesta noite, chamando para caminhar uma trajetória de fidelidade e poder. Aleluia, tenha fé, tenha ânimo, tenha perseverança. O escolhido passará por estes processos. O escolhido passará por essas fases. E é durante este processo, é interessante, irmãos, que isso não acontece da noite para o dia. E isso não é uma coisa de cada tempo, acontece tudo ao mesmo tempo. Deus te prova no tempo, na provação do tempo. Deus te prova como servo. Deus te passa pelo deserto, tudo ao mesmo tempo, para ver se você vai ser aprovado, para ver se você vai dar glória a Deus. Aleluia, José passou o seu processo, Davi passou o seu processo, Moisés foi 40 anos no Egito. Eu acho incrível, quando você lê a carta aos Hebreus, diz que Moisés já tinha decidido no seu coração que ele era o homem que Deus tinha levantado no Egito, e ele pensou que era o tempo de Deus e não era, matou o egípcio, teve que fugir. Era mais 40 anos que ele tinha pela frente, e ele pensou que já era amanhã. Meu querido, quando Deus te chama, quando Deus te escolhe, você pensa que já é amanhã que você vai tomar posse. Não é assim. Você precisa estar atento à voz do Espírito Santo, para ver que Deus, ele faz uma promessa, e ele chama o homem, e ele fala de abundantes maravilhas na vida do homem e da mulher de Deus. Mas é necessário um tempo que você vai passar, e tudo ao mesmo tempo, este processo, para ver se você vai ser aprovado por Deus. Louvado é o nome do Senhor. Quantos trabalhadores da hora undécima tem aqui nesta noite? Aleluia. Tem pessoas que falam assim: como eu queria receber de Deus o dom de maravilha,
o dom de cura, o dom de profecia, ter visões maravilhosas, mas você não sabe o processo, irmão. Para um homem de Deus estar numa estatura espiritual, para ser um obreiro, principalmente no que tange ao ministerial, é um processo longo de Deus o preparando, o edificando, o fortalecendo, o livrando, dando a ele resistência e graça. Eu lembro de um dia eu orando, e eu chorando na oração com alguns jovens, alguns irmãos, orando pelo culto de libertação, chorando, e o jovem, um irmão se comoveu, se compadeceu daquilo. No coração dele, ele foi lá, ajoelhou comigo, botou a mão nas minhas costas e disse assim: ô Senhor, reparte a aprovação deste homem comigo, Senhor, esse peso que ele está sentindo comigo, tem misericórdia, Senhor, deste homem. Quando foi no outro dia, irmão, prove a Deus eu passar na casa dele, e passando na casa dele, disse: varão, tenha misericórdia, essa noite eu não dormi, uma guerra contra demônio terrível, pega para você de novo esse negócio, tenha misericórdia, eu não aguento isso comigo não. Aleluia, irmão. Então não é assim. Às vezes você olha, se eu estivesse lá, eu faria melhor do que ele. Se eu fosse líder deste departamento, se o pastor tivesse me colocado ali. Não é. Tudo é no tempo de Deus. Quando Deus coloca, é porque está preparado. Deus já o preparou, já o fortaleceu, Deus já o levantou. Alabandinurika sergue andarabahai. Uriminiminesim. Que baceia! Uma promessa não chega na vida de um homem de Deus antes do tempo, só chega na hora certa, e quando chega, as mãos de Deus estão com ele. A igreja pode se levantar no nome do Senhor. Orema resindero mero condorovo sou. Indirina kendore vore kalasuri mundiri kalavasai. Uricamandi condarabassou. Porque os teus olhos é mau se o Senhor é bom. Porque murmura em teu coração que mande resindarabacamandarabaya. Indiri mandurini condorovo som de calavadiri de caia. Indema resindiri calavasseia. Deus está tocando em crente nesta noite, em escolhido, remantenor, kenir, kemanduria sai, aramandaracandoravassória, camantaravassai. A caminhada é longa, longa é a jornada, emassomineia, aleluia, 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 aleluia. Nesta noite tem alguém que não é crente no nosso meio. Não vi ninguém sendo apresentado, mas se tiver alguém, eu quero te convidar a entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa noite. Oh, Senhor meu Deus, o ramar que devo ser que mandaro comundai. Nessa noite, eu quero orar pelos amados irmãos. Curva a sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus, conforme a orientação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aí está o Teu povo, a Tua igreja. Quantos têm reclamado, meu Deus, no seu coração? Quantos têm dito, meu Deus, no seu coração, meu Pai, que está pesado, Senhor, nos ombros, eminda resumini recinha. Mas Deus está te tomando pela mão nesta noite, está te levando a caminhar na sua presença. Aleluia. Não esteja abatido, não esteja cansado. Tenha temor e tremor do Senhor no teu coração. E aprenda que Deus tem um tempo na vida do homem, e todas as coisas acontecem no tempo do Senhor. Deus de poder e de glória, eis a tua amada igreja, Senhor, eis o teu amado povo. Fortaleça nesta noite pela tua unção e pela tua graça. Estenda a tua mão, Senhor, poderosa neste momento, queimando as enfermidades, repreendendo, Senhor meu Deus, toda a prisão espiritual,
toda cadeia seja quebrada, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, dê vitória para a tua amada igreja. Socorre o aflito, Senhor, o cansado nesta noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.